A gente vai apresentar ao nosso artigo escolhido. Ele tem nome de avaliação da mecânica postural no automobilista. E aí a gente selecionou esse artigo, que faz parte de um livro de engenharia, método de engenharia, para medicina e esporte. Os autores do artigo são Rossi, Riquet, Esposito, Luciano e Colucci. Esse artigo foi publicado em 2024 nessa revista. E as páginas que a gente vai usar, então, 578 a 598. Então, o automobilismo esportivo tem 4 macrocategorias gerais, que são os esportes motorizados, que são praticados com veículos de 4 rodas, o motociclismo, que é praticado com veículos de 2 rodas, os esportes motorizados na superfície da água e os esportes aéreos, também motorizados, mas praticados na estrada. O termo de esporte motorizado, então, nesse artigo, vai considerar somente os 2 primeiros. Então, são esportes motorizados de 4 rodas e o motociclismo. Uma das coisas que a gente escolheu nesse artigo é o fato de que ele sai do ponto de vista da engenharia apenas, dos carros, de roda, enfim, da aerodinâmica do carro, e vai pensar no piloto. Como que o estado de condição física dele vai interferir durante a sua corrida e vice-versa. Como que a corrida, a pista do carro vai interferir na saúde física dele também. Esses são os motivos da gente querer trabalhar com isso tudo e foi os motivos desse pessoal também querer trabalhar com isso, né? Então essas foram as hipóteses básicas de estudo. Entender como os carros e as motocicletas interferem no bem-estar físico do atleta de forma bem. Esse ponto vai ser considerado atleta, também vai ser não considerado. Durante uma competição, o piloto é exposto a uma interação complexa de estresses internos e externos. Embora ele ou ela não realize gestos como uma corrida ou um pulo, o estresse fisiológico causado em seu corpo é semelhante ou então até maior durante uma corrida do que nos atletas chamados tradicionais. Tanto o motociclismo quanto o automobilismo envolvem, na verdade, habilidades de condução em alta velocidade, frequência cardíaca altamente elevada durante longos períodos, uma desidratação pesada e contato repetidas vezes com cargas gravitacionais, como forças centrífugas e centrípetas. E claro, essas duas modalidades têm muito em comum, mas a principal diferença está na forma de pilotagem do veículo. No motociclismo, a posição de pilotagem acaba se assemelhando mais a um gesto técnico, pois deve ser executado com precisão minuciosa e com atenção nos mínimos detalhes. Bom, ao contrário dos pilotos de motociclismo, os pilotos de Fórmula 1 estão muito mais estabilizados dentro do veículo, com exceção, claro, dos punhos e mãos para manobrar o volante. Diferente de um carro do dia a dia, que o piloto senta-se à frente do volante e no máximo há uma reclinação visando seu conforto, os pilotos de Fórmula 1 precisam de mais segurança. Então cada assento é projetado de forma particular, a depender do carro e a depender do piloto. E a gente pode dividir essa segurança em 3 partes. A acentuação do trato cifótico dorsal é a primeira delas. Basicamente, é uma curvatura das costas um pouco para frente em direção ao peito. Essa curvatura vai garantir que as costas do piloto estejam firmemente encostadas no banco, garantindo assim mais estabilidade. Aí, durante todo o trajeto e em caso de acidentes, isso vai impedir que o piloto fique sacudindo dentro do carro. O seu corpo vai ficar fixado no banco, em vez de ficar indo para frente e para trás. A segunda parte da segurança é o cancelamento da curva lordótica lombar. Cancelando essa curva da lordose, vai fazer com que o impacto sofrido durante a corrida e em caso de acidente também seja transferido diretamente para o banco e para o chassi do carro, evitando assim lesões e até mesmo fraturas. O terceiro e último, na verdade, é a junção de 2 elementos. O primeiro deles é o trato cervical verticalizado, que vai garantir o pescoço ereto. E o segundo é o sistema de segurança HANS, que serve como apoio da cabeça e do pescoço. A união desses dois vai garantir que os efeitos chicotes durante todo o trajeto ou em caso de acidente sejam quase que anulados. Agora imagine que todo esse peso e velocidade vai estar aplicado a forças de aceleração constante, positivas e negativas. É isso que um piloto vai passar, porque a cada 11 segundos correndo, ele vai frear por 4, totalizando mais de 170 freadas na corrida. E depois de explicar isso tudo, a gente pode começar a falar dela, a força G, que nada mais é que uma representação da aceleração que uma massa sofre em determinada situação. Nesse caso, a massa é o atleta piloto. Essa força pode ser aplicada em 3 eixos diferentes: o eixo GX, o eixo GY e o GZ. E a mais preocupante dessas forças talvez seja a GZ, já que ela vai jogar todo o seu corpo para baixo. Isso inclui o pulmão, que vai ser esvaziado e comprimir o diafragma. Nisso, o piloto tem a sensação de que está faltando ar e ele tem dificuldade para inalar. Em contrapartida, seu corpo está tentando manter o seu cérebro oxigenado, então está tentando bombear sangue para cima. Só que como toda força aplicada é para baixo, há uma sobrecarga no sistema cardiovascular. E aí ele é colocado à prova para garantir que seu cérebro continue funcionando, mesmo sobre a pressão que a força GZ exerce. E caso o sistema cardiovascular do piloto não dê conta do recado,
ele pode sofrer tanto um apagão quanto perda de visão temporária, e isso numa corrida é catastrófico. A partir disso, podemos seguir com 3 conclusões iniciais. A primeira é que pilotos que querem seguir para o alto nível devem considerar monitorar as suas medidas antropométricas e seguir planos nutricionais com o objetivo de otimizar a sua composição corporal, equilibrando a sua massa corporal com a massa muscular necessária para controlar a motocicleta durante o passeio. A segunda conclusão é que para superar a força de inércia no início de uma corrida, os pilotos devem implementar no seu treinamento físico a utilização de exercícios que utilizem força excêntrica, isométrica e concêntrica, principalmente nas extremidades inferiores e superiores de seu corpo. A terceira conclusão que podemos chegar é que devido ao alto estresse e tensão muscular que ocorre nos membros superiores dos motociclistas, eles podem optar por exercícios específicos para o alívio dessa tensão, como alongamentos, exercícios de antagonistas em alta amplitude, entre outros. Por fim, esse estudo nos oferece informações originais que nos auxiliam a quantificar indiretamente os estresses mecânicos e as demandas musculares resultantes do motociclismo de circuito de alto nível. Apesar de possuirmos diversas limitações nas análises atuais, até que os pilotos possam ser devidamente monitorados e esse tipo de protocolo possa ser utilizado com diversas equipes, um estudo como esse pode servir de base para a gente começar a entender melhor como fazer o preparo de um piloto. Na Fórmula 1 existem outros fatores que não estão presentes no motociclismo, ou que são em qualquer caso insignificantes, como oscilações e vibrações. Com a reintrodução das máquinas de solo na temporada de 2022, muitos pilotos vêm enfrentando um problema chamado de porpoising, ou salto. É um fenômeno que por sua vez causa um balsing, que consiste na trepidação vertical do piloto, devido ao qual muitos pilotos vêm se queixando de problemas nervosos musculares. Basicamente, esse problema faz com que o carro pule verticalmente, comprimindo e descomprimindo a coluna vertebral de diversos pilotos, devido aos impactos do carro nas irregularidades da pista. Com base no que foi dito até agora, a gente observa que as áreas que mais recebem tensão são a da cervical e da lombar. Elas sofrem vibrações, oscilações e descarga de força G. Com base nisso, o professor Mário Esposito criou um plano cinesiológico preventivo e compensatório para atuar como um suporte ao treinamento físico que os atletas já recebem no seu cotidiano. O objetivo desse plano é aliviar o desconforto pós-prática e também limitar alguns danos que a prática pode trazer para o atleta. Esse plano é estruturado em 2 pilares essenciais: o pilar preventivo e o pilar compensatório. O pilar preventivo visa mitigar o risco de lesões e disfunções antes que essas ocorram e é um trabalho para fortalecer a musculatura e otimizar a mobilidade articular na cervical e na lombar. Todo esse plano, ele também inclui alguns conceitos de ginástica respiratória e ele foi testado em pilotos de competição chamada BMW 318. Aqui a gente tem uma série de exemplos de exercício do pilar preventivo e esse aqui, ele trabalha na parte da questão da coluna lombar, principalmente na retificação dela por conta da postura que o piloto fica no cockpit. Esse exercício ele força o piloto a ativar a musculatura para restaurar a curva natural, a lordose, preparando para manter algum grau de estabilidade mesmo quando tiver a compressão. No pilar compensatório, a gente tem a questão de atuar no pós-esforço, pós-prática. Ele combate a consequência da prática imediata, sendo a tensão crônica, a compressão intervertebral e a dor. A realidade dessa modalidade de esportes é que a influência dos fatores externos reflete significativamente no corpo e o desempenho do piloto, submetendo a altos níveis de estresse físico e cargas mentais elevadas. Esses movimentos rápidos e repentinos, eles se refletem diretamente na coluna vertebral, principalmente um estresse extremo no trato cervical. E aqui estão alguns exemplos desses exercícios, pensando na melhora da performance. Concluindo, hoje existe uma carência muito grande de estudos ligados à preparação física e mental de atletas de automobilismo. Um tema que já foi por muito tempo muito subestimado, mas que hoje em dia se enxerga uma importância muito grande, pensando principalmente na melhora dos resultados. A defesa desse artigo foi feita pelo nosso grupo: Ana Clara Tomazini, Esther Beatriz, Matheus Freitas, Carlos Eduardo, Eric Sanitá e Jean Luca.